E em mais de 2 anos de pandemia, o pecuarista nunca passou tanto tempo dentro da fazenda. Neste período, pessoal, o fazendeiro aproveitou para olhar mais de perto o seu negócio, de avaliar melhor a gestão, os números, os processos e os resultados porteira adentro. É por isso que a gente abre espaço agora para um dos mais renomados e respeitados estudiosos da pecuária de corte nacional, o homem que chuta o balde quando vê algo errado na fazenda. Ele chama a atenção dos pecuaristas para a necessidade da utilização de genética melhoradora no rebanho nacional, nada de boi de boiada na vacada. Também vai nos explicar qual é o real impacto de uma genética melhoradora na produção de mais arrobas por hectare e onde houve mudanças na pecuária durante esta pandemia. Fala ainda da sua visão sobre a genômica, a necessidade de selecionarmos melhor as nossas matrizes, as multiplicadoras do rebanho, não é mesmo? Eu estou falando dele, do professor da USP de Pirassununga, José Bento Ferraz. Ele conversou com o repórter Marco Ribeiro sobre em que pé está o melhoramento genético de bovinos no Brasil diante de tantos acontecimentos e o que esperar do futuro da nossa pecuária. E este bate-papo a gente confere agora. Em que patamar está o melhoramento genético de bovinos no Brasil, no momento de guerra no leste europeu, no momento de crescente demanda por alimentos e sustentabilidade na pecuária mundial? Qual o papel de relevância que a pecuária brasileira tem e como o melhoramento genético está caminhando nesse sentido? Com genômica, com tanta coisa acontecendo no nosso segmento. Eu estou aqui ao lado de José Bento Ferraz para falar um pouquinho sobre esse tema. Ele que é difícil aparecer aqui, então quando ele aparece a gente pega aquele mealaço, vamos lá para o estúdio, vamos prosear para poder prestar esse serviço importante à pecuária brasileira. Zé, bom demais ter aqui conosco, viu? Você tá bom? Meu amigo, é um prazer gigante estar com vocês, com os seus telespectadores. E agora há pouco o Mauro me passou um gancho que eu vou aproveitar. O pecuarista com essa pandemia, ele nunca passou tanto tempo na sua propriedade rural. E ele começou a perceber com mais clareza os erros e acertos que acontecem dentro da propriedade e ele está muito ligado na correção de rumos. Acho que essa coisa é uma coisa muito importante. Você fez uma pergunta importantíssima. Tudo aquilo que a gente sabe sobre a pecuária de 6, 7 anos atrás, é bom a gente começar a rever, porque mudou tudo, né? O mundo mudou totalmente. O mundo mudou. O normal é outro agora. Mudou dentro da fazenda, mudou depois da porteira, mudou o consumo, mudou o conceito, mudou o comportamento da sociedade. Nós precisamos estar espertos quanto a isso. Um trabalho espetacular que houve no Brasil foi o conceito do boi 777, né, lá do Flávio e do Gustavo. Tá? Esse conceito já começou a mudar para o boi 888, ou o boi 2020, 20 meses, 20 arroba. Então a gente está numa fase extremamente propícia ao entendimento dos conceitos de melhoramento animal. Ou seja, não existe o touro ideal nem a raça ideal, isso não existe. O que existe são touros adequados a cada um dos sistemas de produção. E cada proprietário rural tem um sistema de produção, um mercado, um ambiente, uma fazenda, uma fertilidade de solo, uma qualidade de capim, etc. e tal. Semanas atrás eu tive numa fazenda onde a média de fósforo no solo, média da fazenda, 155 ppm. E numa outra fazenda do mesmo grupo, de média de 30 e poucos ppm. E numa outra fazenda do grupo com traços. São três coisas completamente diferentes, três pecuárias diferentes. A de 150 de média não precisa quase de mineralização, porque o sal mineral vem no capim. A de 30 e poucos já precisa começar a tomar cuidado. E a de traços tem que ter suplementação mais definida, bem definida. Isso o pecuarista está aprendendo. E ao aprender isso, ele começa a não comparar
laranja baiana com laranja lima com laranja pera, que são laranjas, mas são diferentes. E começa a agir tanto na parte de manejo e alimentação de formas diferentes. E aí vem a genética. A genética hoje no Brasil, a genética de pecuária de corte no Brasil está num estágio, eu diria, bastante avançado, com utilização das metodologias modernas, eu diria compatíveis com o mesmo nível do mundo em geral. Essa pandemia, igual você disse, ela forçou o pecuarista a passar mais tempo. Então nós temos hoje um pecuarista que olha mais e identifica o touro do sistema intensificado, que é diferente do touro para um sistema que ainda não se intensificou. Nós temos essa discrepância e temos esses produtos à disposição do pecuarista no mercado. Marquinhos, você conhece algumas dos meus chutes em balde, né? Um deles é, eu digo que o pecuarista tem fertilidade auditiva, ele emprenha pelo ouvido. Isso precisa acabar, né? Existem touros adequados a todos os sistemas de produção. Mas eu tenho muita preocupação hoje no Brasil com boa parte dos selecionadores que turbinam o seu gado na fase de medição dos processos seletivos. O animal que ganhou peso, ou tem uma carcaça, ou tem um alho de lombo, ou gordura, ou seja o que for, turbinado, ele está sendo medido num ambiente onde os seus filhos não vão nascer. E os filhos não vão herdar aquilo que ele está comprando. Essa é uma preocupação muito grande que eu tenho. Tenho falado isso em ambientes de selecionadores que turbinam, tá? E tenho batido de frente. Tive numa propriedade, não tem um ano, mais ou menos um ano. E tinham 2 touros descidos do caminhão, comprado de um selecionador De renome. turbinador e de renome. A unha dos touros era desse tamanho. Isso significa excesso de proteína, excesso de energia no crescimento do animal. Esses touros ficaram 6 meses para começar a andar. Perderam a estação de monta. Você acha que esse comprador vai voltar a comprar desse criador? Não. Não vai. Não. E a gente não pode isentar as empresas que vendem sêmen. Se você olhar os catálogos e criador começou a aprender a olhar catálogo, você vê que 80% dos touros que estão disponíveis não são adequados a vários dos sistemas. Em primeiro lugar, o criador tem que entender o que é DEP. DEP é aquele valor predito que o animal tem para transmitir para os filhos. Quando você compra um reprodutor, uma matriz, um embrião, etc. e tal, você não está comprando aquele bicho, você está comprando os filhos dele. Com certeza. Tá? Agora, o que ver ao analisar um catálogo? Primeiro você tem que entender o que você está lendo. Se você não sabe, procure alguém para te ajudar, só isso. Só isso. Tá? Segundo, você tem que ter seus objetivos extremamente bem definidos. Programas que têm lá 15, 20, 25 características, eles estão confundindo tua cabeça. Daquelas 20 características, tudo e não seleciona você nada. não seleciona nada, você vai querer atender o touro assim, assim, assado, esquecendo do seu objetivo. Então escolha 3, 4, 5 coisas que representem o retorno daquela boiada no seu bolso. O seu negócio. É isso que tem que ser visto. E a pecuária está percebendo isso. A gente tem prazer de comentar leilões aí, onde a gente vende 600 touros num leilão e tem a média de 40 segundos por touro. Por quê? Porque o pecuarista estudou o catálogo antes. Já sabe o que ele quer. Ele já foi lá sabendo o que ele quer. Ele escolhe 50 para comprar 10, porque ele sabe que pode perder 40 nos lances, tá? Então isso está acontecendo cada vez com mais frequência. Vacas, fêmeas, a gente vive um momento de um abate maior de fêmeas. Isso facilita muito para que o pecuarista perca a mão ali na sua reposição de matrizes ou dá uma desmanchada, ou acaba tendo ali às vezes 2 rebanhos, enfim. O que o cara tem que estar atento quanto às fêmeas da fazenda? A melhor coisa que o pecuarista pode fazer na sua propriedade chama gancho. É descartar o que não é adequado ao seu sistema de produção. Então o abate de fêmeas em si não é péssimo negócio se ele estiver abatendo as fêmeas que são o fundo do rebanho. E como Fundo é que ele reprodutivo, repõe? aí é o Aí problema. né? Aí é o problema.
Se você repõe fêmea comprando fêmea dos outros, de duas uma. Ou esse outro que está te vendendo está vendendo o fundo dele, o que é um problema para você, ou você está trazendo para casa doenças reprodutivas que você não sabe que tem. E essas doenças são silenciosas. Elas só aparecem quando a vaca não entrega o bezerro. É isso que acontece. Então a reposição tem que vir da precocidade sexual do seu rebanho e do descarte das vacas no seu período de declínio de produção. E segurando as novilhas que nascem nos primeiros meses da estação de nascimento, mês 7, 8, 9, 10, daí para frente já não serve mais, né? Para que a gente tenha novilhas jovens, altamente produtivas e por terem precocidade sexual, elas vão emprenhar com 14, 16 meses por aí, porque elas nasceram cedo. Nasceram cedo, ciclam bastante, então quando se abre a estação de monta, ela emprenha. E é isso que a gente tem que entender. Precocidade sexual não é um problema só de fazer novilhinha de 14 meses ficar prenha. É um negócio de você ter vacas, genes da precocidade sexual. Tem rebanhos com os quais eu trabalho que passam de 65% de vacas que emprenharam aos 14 meses. Então, mas precisa da comida. Calma. Precisa alimentar adequadamente um animal em crescimento. Não é tuchar comida. É saber o que está fazendo. E hoje a gente tem dezenas, talvez centenas de consultores de nutrição que não estão lá para te empurrar um monte de coisa, estão lá para fazer a coisa certa. Suplementação no nível correto, tendo em vista a capacidade do seu pasto, capacidade de lotação e a qualidade do seu pasto. Genômica também é algo que está pairando por aí. É para todo mundo, é uma realidade. Tem muita gente que olha com o olho meio torto ainda. O que você fala sobre isso? Eu sou meio pioneiro nesse negócio de genoma, porque eu sou geneticista, né? E fui convidado para falar agora na Associação Brasileira de Andrologia Veterinária. E minha palestra vai ser curta e grossa. Chama Touro Genômica, é importante. Como toda tecnologia nova, a genômica é uma fantástica ferramenta. Vírgula. Se for bem feita, as associações entre a genômica e a produção tiver sentido. Eu tenho muito medo de associações feitas em experimentos pequenos, com 200, 300, 500 animais, e querer jogar esse conhecimento para 100 milhões de animais. Eu sou extremamente cuidadoso com isso. Bem feita, ela aumenta muito a acurácia das predições de DEP. O que é acurácia? É quão perto nós estamos da verdade. Confiabilidade da Confiabilidade naquela informação. Então, cuidado, genômica é uma baita ferramenta, vai ficar cada vez mais importante, mas quando bem feita e quando bem validada. Que bacana. Ô Zé, para fechar, eu queria perguntar a sua opinião sobre o patamar que a pecuária brasileira está. A gente olha para os últimos 30 anos, nós elevamos produtividade por área. O pecuarista teve que se confinar na fazenda, ele teve que olhar para o sistema de produção, ele teve que identificar os gargalos, ele está fazendo isso, né? A sustentabilidade é uma questão cada vez levada mais a sério, bem-estar animal. Como é que você avalia esse momento que a gente está vivendo e, principalmente, como salto para onde nós vamos em termos de protagonismo na produção de carne? A primeira coisa que a pecuária tem que perceber é que ela tem que ser altamente produtiva para não desaparecer, né? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, ninguém mais guarda grão de milho ou grão de soja na garrafa para plantar na safra seguinte. Hoje o cara vai lá e compra a melhor semente que existe no preço que for, porque ele sabe que vai dar certo. Então o nível de tecnologia aumentou muito. Eu tive andando ali na região de Maracaju, tá, no Mato Grosso do Sul. De integração. O que é aquilo? Eu não imaginava aquilo não. Tá? Eu fiquei besta. E olha que eu ando, hein? Eu ando, já andei em vários países, mas aquilo lá eu nunca vi não. Ou seja, a produção assim fantástica. 2 safras a 3 safras por ano. Entra a soja, entra milho, depois entra capim, ou às vezes não entra capim, entra milheto. Entra milho consorciado com capim, entra uma safra de boi. Já vi outra coisa que eu não conhecia, eu estou plantando milheto para dar para galinha poedeira, eu nunca tinha ouvido falar nisso, tá? Isso é coisa que eu ouvi falar agora tem 2 semanas. Então,
a pecuária faz parte desse processo e isso exige conhecimento e exige tecnologia. Isso é irreversível. O Brasil conseguiu conquistar a posição de maior exportador de carne no mundo, já perdeu em alguns anos para a Índia, que não tem tecnologia nenhuma, né? E tem que ficar esperto. Nossas empresas estão muito tecnificadas, muito competentes para a produção de carne e nós temos que acompanhar isso em qualidade. Por isso que esse tal do boi China trouxe uma coisa muito importante para a gente. Não adianta matar animal de mais de 2 anos e meio não, porque não dá mais nenhuma premiação, né? A cota China para nós acho que foi um grande sinalizador. Ó, nego, é isso aqui. Não faz diferente não, porque não dá mais certo não. Zé Bento Ferraz, obrigado pela visita aqui aos estúdios do Giro do Boi. Sua casa sempre que você puder dar uma passadinha aqui para conversar com o Brasilzão, passa que é sempre um prazer receber, viu, meu irmão? Para mim é um prazer e eu adoro falar com você, com o Mauro, e parabéns pela qualidade da programação que vocês têm. Um grande abraço.